Carta aberta relacionamento. Olá, mulher. Iniciarei esse meu vídeo hoje com uma pergunta talvez óbvia ou clichê, porém necessária. O que te faz permanecer hoje em um relacionamento? O que te motiva a dormir e acordar com a mesma pessoa por anos ao seu lado? Se você já se fez essa pergunta, fica comigo nesse vídeo que vou te ajudar a refletir do ponto de vista psiconeuroterapêutico, social e por experiência própria de aproximadamente 35 anos de convivência conjugal. Esse é um tema complexo e divergente do ponto de vista ético, moral e, sobretudo, religioso, que ainda nos dias atuais vem carregado de misoginia, até mesmo de mulher para mulher. Meu nome é Sandra Tomé, professora formada em Normal Superior e Pedagogia com Supervisão, cursando o novo curso especialista em Psicopedagogia, Neuropedagogia, Trabalho Social com Família e Terapia Cristã. Resumindo, psiconeuroterapeuta social, aposentada, porém em atuação por aproximadamente 35 anos na educação pública, tendo um olhar pretensioso na psicologia e na ação social, o que me levou e leva desde sempre a estudar e a observar o comportamento humano e suas divergências no meio onde estou inserida. Levando em conta que o comportamento humano é um conjunto complexo de ação, reações, pensamentos e sentimentos influenciados por fatores biológicos, psicológicos e socioculturais, e sabendo que essas divergências comportamentais ocorrem quando indivíduos agem de maneira raivosa, rústica, distinta, desviando-se das normas sociais padrão ou agindo de acordo com suas personalidades e vivências únicas. Em resumo, para iniciarmos essa reflexão, diálogo e debate, citamos o cenário assustador de uma realidade expressiva de acontecimentos divulgado pela grande mídia nacional essa semana, de crueldade, fragilidade e talvez covardia de homens que ceifaram a vida dos seus próprios filhos em resposta ao não de suas mulheres. Que a divergência é um aspecto natural da experiência humana, resultado de uma interação complexa entre o que trazemos biologicamente e o que aprendemos do ambiente ao longo da vida, todos nós sabemos. Mas aqui entra a programação do cérebro, e é aqui que temos que nos atentar a reprogramá-lo para que este cérebro não venha a nos sabotar, e sim nos fazer entender, desejar e respeitar as coisas não tão boas ou difíceis da vida, conseguindo assim o autocontrole necessário para uma vida social em sociedade, para uma vida social em sociedade. Assim, vamos regulando e aprendendo a lidar com nossas emoções biológicas e culturais, que em muitos dos casos usamos o termo pejorativo, entre aspas, agir por impulso, para planejar, para justificar, ou mascarar a intenção, o planejamento e a covardia de seus atos. Atos esses não trabalhados ou corrigidos de forma punitiva pelos à sua volta, responsável pela sua construção e evolução humana, criando humanos com falta de freios, entre aspas, que agem sem pensar, sem avaliar o impacto da ação. Outros por gratificação imediata, busca satisfação em desejos momentâneos, instantaneamente. Outros, reações emocionais, explosão de raiva, compras compulsivas, consumo exagerado de substância, e outros por ditos comportamentos, entre aspas, comuns,
interromper conversas, dificuldade em esperar sua vez. Esses são alguns impulsos que, se não tratados, podem dificultar e muito a vida social do homem. Falar desses comportamentos dói, machuca, mexe com o profundo. Porém, é falando, buscando ajuda, que vem a boa notícia. É bem possível hackear essas emoções para o controle da impulsividade. Entre aspas, estratégias como pausas conscientes, planejamento e terapias, especialmente a cognitivo-comportamental, são recomendações para desenvolver melhor o controle de impulsos. Todo esse entendimento de que nossas emoções têm causa e nome não invalida a responsabilidade de nossos atos e nem os justifica. Então, nosso estudo hoje nos leva a refletir a pergunta inicial lá do texto. Só vale a pena ficar se esse homem for muito foda. E a conclusão de relacionamento hoje não mais é sobre segurar um homem ou alguém a qualquer custo, e sim sobre escolhas. A minha geração ainda ficou por apego ao modelo de sociedade estabelecido por longos anos pela igreja, tendo como instrumento principal dessa ação, que ainda hoje tenta sobreviver por interesse comercial ou empresarial do uso abusivo da fé, com o objetivo de construir grandes fortunas advindas de dízimos e ofertas doadas pelos fiéis, através da teoria do medo e discursos impostos como até que a morte os separe e os felizes para sempre dos contos de fadas, propositadamente idealizados, calculados pelo patriarcado que deseja se manter na posição de controlador. E ficar era mais que uma necessidade de sobrevivência, era algo divino. Ficar a qualquer custo era respeitar as leis e mandamentos de Deus, era viver a vontade de Deus, era buscar a salvação eterna, teoria do medo. Esse patriarcado, presente até hoje, nos fez e faz aceitar a submissão, o desrespeito, o descaso, as migalhas emocionais do homem. Enquanto a sociedade misógina justifica esse homem e o redime de todos esses que chamam de impulsos. E sair disso era ou ainda é sinônimo de fraqueza, desonra, vergonha para a mulher. Ficamos, adoecemos, não nos descobrimos como ser com vontades e necessidades, nos reprimimos. Mesmo sendo a minha geração da transição da mulher, mesmo sendo a geração da transição da mulher, onde ela passa a ter uma visão mais racional e consciente da realidade, através do movimento da luta feminista, que é um marco histórico no Brasil, iniciado no final do século XIX, focado na conquista de igualdade, de direitos, autonomia e fim da violência contra as mulheres. Mas, apesar do avanço, as disparidades de gênero e as altas taxas de violência contra a mulher ainda persistem no país. Prova disso foi o que vimos registrado pela grande mídia nessa semana de fevereiro de 2026. Casos assustadores e alarmantes de genitores que ceifaram a vida de seus filhos de forma cruel para manterem o controle herdado pelo patriarcado até depois de morto, haja vista que também tiraram a própria vida. Essa raiz no patriarcado e em construções sociais que inferiorizam o feminino lhe deu a certeza de que puniria a mulher. Assim, arquitetou tudo de forma fria, calculista, de forma que ele saísse como coitado e ela a culpada. E o mais chocante e triste ao mesmo tempo é ouvir e ver mulheres que adotam posturas contrárias aos interesses, direitos ou à valorização do feminino, misoginia internalizada. Resultado de comportamentos aprendidos em uma sociedade machista patriarcal, reflexo de um sistema que ensina mulheres a competirem por atenção e validação em vez de se apoiarem. Hoje,
Não é mais sobre segurar alguém a qualquer custo. Hoje é sobre escolha. Por isso, se olhe, se conheça, esteja em um relacionamento ou não, não aceite pouco por preguiça de recomeçar. Não aceite menos por medo de esperar. Não negocie seus limites para caber onde não te honra. Mensagem de Cris Paiva, texto Sandra Tomé, Araguari, 15 de fevereiro de 2026, Minas Gerais.